acontecer. Primeiro, as coisas que tens visto. Segundo, as que são. Terceiro, e as que depois destas hão de acontecer. A primeira divisão do Apocalipse são as coisas que tens visto, as coisas que João estava vendo. A segunda divisão do Apocalipse, as coisas que são. E a terceira divisão, as coisas que depois daquelas iriam acontecer. É interessante que o Apocalipse registra definidamente essas três divisões. As coisas que tens visto, ou seja, a visão de Cristo no meio dos 7 castiçais, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 20. As coisas que são, ou seja, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje corresponde à atual Turquia. As coisas que depois destas hão de acontecer, ou seja, os eventos após o arrebatamento da igreja. Entre eles estão as cenas no céu, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, os 7 selos, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, capítulo 19, versículo 21, o milênio, Apocalipse capítulo 20, o novo céu e a nova terra, Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22 e o versículo 5, os eventos da conclusão do livro, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 21. O autor divino do Apocalipse é Jesus. A revelação não é de João, a revelação é de Jesus Cristo. Não é João quem tem a revelação. João vai receber a revelação. A revelação é de Jesus Cristo. Apocalipse 1 e 1. Jesus é revelado no Apocalipse de 3 formas. Ele é revelado em primeiro lugar como a fiel testemunha. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Primeiro, ele é a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora da morte, Jesus foi fiel. O apóstolo Paulo diz que se nós o negarmos, ele também nos negará. Mas se nós formos infiéis, todavia ele permanece fiel para conosco. Jesus é fiel. Jesus é fiel. O segundo título glorioso que Jesus recebe no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ainda, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para todo sempre. Primogênito é primeiro. Até hoje, em todo o relato da história da humanidade, houve sim casos de homens que morreram, ressuscitaram e morreram de novo. Mas até hoje, na história do mundo, só tem um homem que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele é o primogênito porque ele é o primeiro da fila. E nós vamos logo atrás. Jesus matou a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. Uma igreja como aquela que estava enfrentando o martírio precisava saber que Jesus havia vencido o poder da morte. Veja o que ele diz em Apocalipse 1 e 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A noiva do Cordeiro não teme mais a morte, e nem tem a morte nem à sua frente e nem atrás de si, porque o dono da noiva já matou a morte, já venceu a morte para nos dar a vida eterna. Ele também é chamado aqui em Apocalipse capítulo 1 como o soberano dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes. A igreja precisa ver Jesus como aquele diante de quem todo joelho vai se dobrar. Jesus está acima de Roma e dos seus imperadores. Jesus está acima dos impérios. Jesus está acima das nações. Jesus está
acima dos reis soberbos da terra. Jesus está acima dos presidentes. Ele é o presidente dos presidentes. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que estabeleceu o seu reino, que jamais terá fim. Jesus é o Senhor. Toda língua vai confessar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o nosso Senhor. Ele governa tudo. Ele é o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O autor humano do Apocalipse é o apóstolo João. Esse João que escreve o Apocalipse, ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o quarto evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. João tem 5 documentos no Novo Testamento. O objetivo do evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo. João capítulo 20, versículo 31, João diz que tudo aquilo que ele escreveu foi para que todos crescem em Cristo. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. Veja 1 João 5,13, nós temos a vida eterna. O objetivo do Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 22:12, Jesus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. João estava exilado em uma ilha chamada Patmos. João foi banido para esta ilha. A palavra Patmos em grego significa lugar de morte. Esta ilha era uma colônia penal romana, onde se exilavam prisioneiros políticos. Ali, esses prisioneiros perdiam todos os seus direitos civis, toda possessão material. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha, vestidos de trapos. A ilha ficava no Mar Egeu, tinha 32 quilômetros quadrados, era inóspita por causa das rochas escarpadas, da constituição do solo. Era uma ilha desabitada, era uma ilha totalmente feia, ridícula, horrível, um local horrendo. Era uma ilha nua, vulcânica, com elevações de até 300 metros. João estava ali como um preso político, como um criminoso, por pregar o evangelho. Mas diz as escrituras que é quando João está nesse estado, quando João está ali aguardando a morte, que a vida se revela para ele. É quando ele está esperando ser degolado, ser decapitado. É quando ele está esperando morrer, que Jesus se revela para lhe mostrar as glórias do céu. O que Jesus quer de nós, igreja, é que diante das tribulações, é que diante das muitas Patmos que vivemos diariamente, diante de tudo que nós estamos passando, é que a gente levante os nossos olhos para cima e ponha uma coisa na sua mente, ponha isso em seu coração: a sua morada final não é aqui na terra, a sua morada final é no céu. O seu desejo final não é por essa terra, o seu desejo final é o céu. Quantos têm a esperança do céu aqui esta noite?